Boa noite a todas, todos e todes, bem-vindos. Nós somos do Centro Cultural Fiesp, do SESI São Paulo, e hoje a gente vai convidar todo mundo para uma conversa sobre as questões das práticas pedagógicas para aulas de artes cênicas, enfim, para as artes cênicas, nesse período de pandemia. É um assunto que tem deixado a gente, que deixou a gente bem certo no começo, mas a gente conseguiu implementar os nossos essa dinâmica nos nossos cursos, nos nossos núcleos de artes cênicas aqui do SESI São Paulo, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu queria falar que essa programação, essa live, está dentro da programação do Paulista Cultural. É uma programação realizada pelas 7 instituições culturais da Avenida Paulista. A programação começou hoje e vai até o dia 3 de julho. Todas as instituições vão realizar programações diversas para diversos públicos. Você pode acompanhar tanto no Facebook, como no YouTube, como no Instagram do Paulista Cultural. E para a gente começar essa conversa hoje, a gente traz aqui os nossos coordenadores e orientadoras, coordenadoras dos nossos 3 núcleos de artes cênicas que funcionam tanto no Centro Cultural da Fiesp, como também nas nossas unidades que estão no interior do estado, nas unidades do SESI. Então, está aqui conosco a Silvia Gomes e a Ângela Ribeiro, que são coordenadoras do Núcleo de Dramaturgia, aqui do Centro Cultural Fiesp. Estão conosco o Murilo Basso e o Guilherme Asbeck, que coordenam o Núcleo Experimental, também aqui do Centro Cultural Fiesp. A Inês Viana, que é orientadora de artes cênicas do Núcleo de Artes Cênicas de Campinas. E a Daniele Carolina Lima, junto comigo, que vamos mediar essa conversa, que somos analistas de artes cênicas, também aqui do SESI São Paulo. Então, já vou abrir os microfones, já vou deixar vocês falarem, fiquem à vontade. Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente e falarem um pouquinho do núcleo que vocês trabalham. Fiquem à vontade. Silvinha? Vai lá você, Ângela. Tá. Bom, eu sou a Ângela Ribeiro, né? Eu sou assistente da Silvinha no Núcleo de Dramaturgia do SESI, que é esse núcleo que ele é tão importante, do qual eu fui aprendiz e hoje eu tenho o privilégio de fazer parte, né, da formação de novas autoras e novos autores, que é um espaço que eu considero um espaço de resistência, de gentileza, de poesia, de partilha, né, de criação, muito, muito, muito importante, né, dentro da Fiesp. Eu acredito que esse transbordamento da palavra, né, a expressão dessa maneira, faz a gente resistir bravamente a tudo e seguir construindo um mundo mais justo, né, mais humano. Eu estou aqui com a Silvinha, minha parceira, né? A gente honra muito, né, os ensinamentos que a Marici trouxe na construção desse núcleo, que é uma pessoa muito importante na nossa travessia. E hoje a gente começa o núcleo, é o primeiro dia, então é um dia muito especial para a gente também. A gente já começou o núcleo nessa condição, né, online, eu e a Silvinha, e aí a gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas a gente conseguiu, né, ganhar muitos presentes ano passado, promovendo o encontro desse jeito, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. Vou passar a palavra para a Silvinha. Gente, boa noite, muito feliz de estar aqui falando hoje, especialmente porque, como a Ângela disse muito bem, a gente hoje, daqui a pouco, a gente saindo daqui, a gente vai inaugurar a 13ª turma do Núcleo de Dramaturgia do SESI, e para a gente é uma honra muito grande poder estar. Então, acho que hoje falar sobre isso é bem também falar sobre essa ideia de persistir no núcleo, né, neste tempo, porque eu e a Ângela, o núcleo ele existe, essa é a 13ª edição,
ele existe com um trabalho de mais de década, então a gente é um espaço é um espaço pioneiro, assim, dedicado à construção de dedicado à escrita dramatúrgica, né? E como ela disse, a Marici assumiu em 2008, acho que a partir de 2008, então ele tem uma história muito sólida de formação de autores e autoras, muitos depois seguiram carreira, premiados, estão fazendo aí história da dramaturgia brasileira. Como que o núcleo funciona? Tem uma seleção anual de 12 integrantes, e a gente tem encontros semanais, onde a gente discute, lê muitos textos, e discute textos teóricos e peças, e eles vão construindo. Basicamente, ter um tempo de quase um ano para a construção de um projeto de um texto, né? Cada uma, vou escrever esta peça e a gente vai junto nessa travessia de escrever essa peça. Então, eu e a Ângela assumimos ano passado e logo veio a pandemia e a gente falou, meu Deus, então, e todos nós passamos por isso em todas, né, em todas as áreas ali. Então, foi um super desafio, assim, eu acho que estar aqui nesse segundo ano também tá honrando mais um ano desse núcleo que eu acho tão importante na história da dramaturgia brasileira, já há mais de 13 anos já construindo a dramaturgia. Então, depois a gente vai falar como foi essa adaptação, mas queria só registrar isso, assim, da importância do núcleo, assim. Bom, boa noite, colegas. Primeiro de tudo, é muito gostoso estar com vocês, trocar. É muito bom trocar experiência e isso tem sido muito menos, uma vez que a gente não tem mais os nossos momentos de cervejinha e jantar depois de ir ao teatro. Então, é muito gostoso que a gente crie esse espaço de troca e muito obrigado a vocês que nos estão ouvindo. Boa noite a todos. Eu sou Guilherme Asbeck, sou ator e pesquisador em artes cênicas e estou junto com o Murilo à frente do Núcleo Experimental de Artes Cênicas do SESI, que já tem 20 anos. O núcleo é um núcleo de interpretação e ele tem um lugar na cidade de São Paulo bastante específico. O núcleo convida atores e atrizes entre 18 e 27 anos a participarem em um ano de experimentação, treinamento da arte da interpretação, num lugar específico da carreira, digamos, porque o núcleo é para pessoas que já têm uma formação, seja ela técnica ou superior. Então, a gente está falando de atores e atrizes profissionais em vias de se profissionalizar, mas que tem justamente nessa possibilidade do núcleo uma possibilidade de seguir estudando, seguir entendendo em coletivo e a partir de algumas linhas de pesquisa o que é o ofício justamente do ator ou da atriz. Assim como a Ângela, eu tenho a alegria de dizer que eu fiz parte do Núcleo Experimental na turma de 2015 e fico muito, muito feliz de participar do corpo docente desde 2018. Eu acho que é isso. Passo a palavra para o Mu, para que depois a gente vá entrando nas loucuras deste online. Obrigado, Gui. Olá a todos, todas, todes. Boa noite. Eu sou o Murilo Basso, trabalho com esse meu parceiro, Guilherme, no Núcleo Experimental de Artes Cênicas. Fiquei ouvindo agora o Gui falar e fiquei com vontade primeiro de agradecer estar aqui, vocês estarem ouvindo e estar nesse núcleo, que eu já tenho relação com esse núcleo desde 2015. Já tive fora um tempo, mas depois voltei, mas já são muitos anos na relação com o Núcleo Experimental de Artes Cênicas. E gostaria de lembrar e trazer aqui que esse projeto que eu e o Gui pegamos, né, foi imaginado, pensado pela Miriam Rinaldi. Né? Esse projeto Núcleo, como ele se estrutura hoje, com treinamento de viewpoints, com esse projeto que chama Graus da Representação, que é o nosso programa, né, do Núcleo, foi feito e imaginado pela Miriam Rinaldi, e agora a gente está levando ele para frente aí. Então, vamos conversar e a gente vai ver onde que a gente vai dar com essa conversa. Boa noite, eu sou a Inês Viana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou do Núcleo de Artes Cênicas do SESI, do interior, eu sou de Campinas. Tá?
Os núcleos são um serviço do SESI que já existe há 34 anos, então é aquele que começou lá atrás, né? Eu mesma estou no SESI há 27 anos, na função de orientadora de artes cênicas. E é um núcleo voltado para qualquer pessoa, gente, é o núcleo mais democrático que nós temos, porque você não precisa fazer teste, é para iniciação teatral, você chega e fala, o meu desejo é fazer teatro, eu sempre quis experimentar, venha fazer com a gente. Então esse é o lema do nosso núcleo, de ser um lugar acolhedor para mostrar para as pessoas quais são os primeiros passos do teatro, que é o teatro, e aí se a pessoa se interessar, ela vai seguir. Né? Vai seguir carreira, como tantos foram para a faculdade e tudo mais. E é um núcleo que, até pouco tempo atrás, eram 21 unidades, hoje em dia nós já caímos bastante, mas estamos aí resistentes em alguns lugares aí do interior. E além desse curso que é de iniciação, que é esse Chega, faz a inscrição e começa, é um núcleo que você atende desde 8 anos de idade, até adultos, então até 80 anos. Meu aluno mais velho tem 83, é um senhor lindo de 83 anos. Pega todas as faixas etárias, e nós temos, é lógico, um curso que é de um aprofundamento maior, que chama encenação. Esse sim tem um teste, porque é o lugar do núcleo onde as pessoas vão se aprofundar, e a gente realiza uma montagem anual. Então, o desafio realmente, depois de tanto tempo, foi como fazer para encarar essa onda online aí, sem perder alguns princípios que são importantes dentro do teatro. Né? Mas é isso. Olá a todos, eu sou a Carol, sou da equipe de artes cênicas do SESI São Paulo. Eu integro essa equipe junto com a Ana e a Priscila Borges. Estou à frente dos núcleos Dramaturgia Experimental, com essa galera maravilhosa, Murilo, Guilherme, Silvia, Ângela. E o intuito desse bate-papo que a gente propôs para o Paulista Cultural é colaborar de alguma forma com este tema, com o qual a gente vem enfrentando na transição das aulas presenciais e agora para o ambiente online, que era algo que não estava em nossa perspectiva e que a gente tem aprendido muito fazendo. É isso mesmo, a gente espera que com essa conversa a gente consiga colaborar aí com outros colegas que estão vivendo também essa mesma realidade, né? Mas também trocar entre nós, né? As experiências, enfim, que eu acho que nesse ano de experiência a gente já passou por muitas coisas, como a Carol falou, né? Aprendendo mesmo, é como se a gente estivesse iniciando uma nova jornada. E aí, para isso, vou deixar livre, sim, eu vou jogar, e aí vocês respondem do jeito que vocês, né, se vocês sentirem à vontade, tá? O que vocês poderiam falar desse processo de transição, né? Então, chegamos em março do ano passado, fechou tudo, né? Os teatros fecharam, os cursos não poderiam mais ser realizados, os alunos já estavam matriculados, né? E aí, enfim, cada núcleo teve um processo de transição diferente, mas aí, vocês puderem falar para a gente como foi esse processo, né, tanto de se organizar, né, de se planejar e de executar, enfim, as aulas, os programas, passando do presencial para o online. Querem começar? Desculpa. Vou falar um pouquinho, então. Com certeza um grande desafio para todos, né? Mas teve um momento para mim que foi o momento da virada. Até então eu ficava numa coisa saudosista, não, porque é daquele jeito, como que eu vou fazer, e como vai, 27 anos, né, gente? Como que eu vou fazer, e parari, parará. A partir do momento que eu falei assim, não, é esse instrumento que eu tenho, importa o momento de agora, lembrando, né, que dentro do teatro o que importa é o encontro, e aqui não podemos deixar de dizer que existe um encontro, de outra forma, mas existe, porque estamos aqui conversando e trocando. Eu consegui não só adaptar alguns exercícios, mas a grande virada foi quando eu deixei de adaptar e comecei a pensar sobre, dentro do instrumento que eu tinha, o que eu poderia fazer, considerando que, na maior parte das vezes, o aluno, no meu caso de iniciação, né, não tem aquelas condições perfeitas de internet, nem do instrumento que ele está usando. Então, o que eu posso fazer para manter, no meu caso, esse núcleo que tem como princípio a não exclusão, não excluir ninguém. Então, não excluir porque não abre uma câmera, não excluir porque a minha imagem é ruim, né?
pensando nos princípios do núcleo, de como que poderia fazer esse aconchego com os alunos e que eles pudessem entender alguma coisa das cênicas, porque no meu caso, mais complicado ainda, porque é iniciação, ou seja, não tem a referência, diferente de um ator que vem, porque eu cheguei a dar curso para quem já era ator, é outra relação. Agora, é iniciante, ele vem, ele não sabe o que é. E isso, por um lado, é positivo, porque ele está mais aberto, e nesse momento, a primeira coisa é estar aberto. Estar aberto e estar no caminho da pesquisa, que é da arte, que é do artista. Todo artista pesquisa. Você só vai mudar o foco da tua pesquisa, né? Você vai mudar o foco da sua metodologia. É isso. Mas um grande desafio. Passando para os companheiros, para não me estender muito. Nossa, eu fiquei com vontade de pegar da Inês, porque teve uma coisa que agora, ouvindo ela falar, é muito interessante, porque ela está introduzindo, né, a linguagem teatral, está introduzindo para essas pessoas através dessa plataforma. Então, de alguma maneira, a pessoa que está interessada pelo curso, pelo núcleo, ela já nasce meio aqui, né? Assim, ela começa a entrar por aqui. E eu sinto que a gente teve que fazer um exercício muito grande de entender que a gente ia ter que abandonar algo que a gente conhece e não domina, mas que está mais acostumado, e entender que a partir de agora ia ser diferente e tentar entender isso aqui assim, de uma forma nova, né? Não ficar apegado ao que era. Porque é claro, né? Mudou, é muito diferente. Como a Inês disse, tem encontro, é claro, a gente está junto, mas é muito diferente da relação presencial, de jogo, né? De olho no olho, dos mesmos corpos ali no espaço. Então, é interessante ouvir ela falar, porque eu sinto que a gente teve que, primeiro, antes de fazer essa transição, entender que era diferente e ponto. Vamos entender que agora vai ser diferente. É isso. Sim, aproveitando aqui que vocês falaram, estava pensando um pouco assim, quando a gente começou ali, né, a gente teve um atraso, o núcleo, inclusive, por todas as incertezas envolvidas, a gente atrasou para começar, né? Ele poderia ter começado 2 meses antes, eu acho. Então, isso também foi acumulando certeza. Então, incerteza. Então, a gente, quando começou, né, a Ângela, Carol, a Priscila também, a gente estava muito junto ali, a Ana também, a Débora, toda a equipe, mas a gente não tinha muita certeza de nada. A única certeza que a gente tinha é que cabia a nós, não deixar que aquele espaço esmorecesse. E a gente mesmo não esmorecesse, né? Então, eu acho que foi vital uma coisa pegando um pouco que a Inês também falou, que eu acho muito bonita, que esse lugar do encontro, que esse medo que a gente tinha, de certa forma, foi suplantado muito aos poucos também por esse encontro, pela certeza de que essa é a realidade que a gente tem, nós somos adultos, estamos aqui, é isso que nós temos, o que podemos fazer com isso, e vamos juntos, juntas, juntos, todo mundo. E a partir do momento que a gente disse e essa frase foi materializada, assim, eu acho que ganhou um outro lugar, assim, ganhou um lugar que é o próprio teatro, assim, né? Que é esse lugar de encontro, um lugar onde coletivamente a gente elabora um impasse, né? Por meio de uma peça teatral, né? Esse lugar, quero discutir este impasse do meu tempo, e eu vou propor isso pelo texto. Então, aquilo também materializou um pouco aquele impasse que a gente estava sentindo, assim, vamos juntos, juntos, elaborar esse impasse, é o único jeito de fazê-lo. Então, eu acho que só foi possível mesmo, e foi muito lindo, porque os integrantes, eu senti que isso veio com muita força nos textos, e veio com muita força também num procedimento que eu acho que ganhou muita relevância no online, que são as duplas de dramaturgistas, né? Esse encontro a gente divide em duplas, então cada um colabora com o texto do outro. E eu acho que eu senti, pelo menos, não sei se você sentiu isso também, Ângela, que ganhou muita força esse encontro das duplas de dramaturgistas, assim, as pessoas ganharam uma intimidade, e a troca, eu senti que foi muito frutífera, assim. Então, acho que o principal aprendizado que eu tive dessa transposição foi de que o meu medo do desencontro gerou um encontro em outro lugar, que para mim é muito a essência do teatro.
Eu E achei muito importante que vocês falaram, e eu gostaria de ressaltar, que a gente teve um momento da pausa. A gente foi sentindo, a gente, na verdade, teve um momento de suspensão das atividades, porque era o que deveria ser feito. Mas, passado esse momento inicial, a gente se questionou muito o que fazer, né? E aí a gente passou a desenhar uma nova experiência para os alunos. Como que a gente poderia estabelecer essas novas maneiras de ensino. Então, o núcleo de dramaturgia veio primeiro, a gente conseguiu facilmente fazer a transição do online. Depois veio o núcleo de artes cênicas, que a gente fez um experimento com o Cena Livre, que é um encontro, um grande encontro que a gente faz no estado entre os núcleos de artes cênicas de diversas cidades. E a gente experimentou e viu que dá certo. E logo em seguida veio o núcleo experimental, retomando as atividades também com atraso, também com uma nova proposta de calendário, observando as possibilidades que isso trazia, mas isso, claro, em cada tempo. E uma coisa que a Silvia falou sobre esse novo pacto, né? A gente foi fazendo pactos com os alunos. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. eu acho que a gente, no núcleo, pelo menos de dramaturgia, primeiro que assim, são desafios diferentes, né? A coisa da palavra e a coisa do corpo, né? Do encontro. Embora tenha a dramaturgia do encontro para começar uma peça. Mas sobre esses pactos que a Carol está falando, eu acho que um dos maiores foi a porosidade, né? Foi uma coisa que a gente propôs desde o começo, por conta da gente ter começado um pouco depois, para compreender de que maneira isso se iniciaria. A gente chama o núcleo de dramaturgia de pancadão poético, porque, de alguma maneira, são muitas coisas, ele é muito intenso, mas desde o começo a gente falou, estamos juntos e a gente estamos abertas, né? Estamos abertos, porosos para o que vai acontecer, né? De uma maneira gentil, né? Isso, a gente tem falado muito sobre esse lugar da gentileza, do encontro nessa condição. Eu já usava o Zoom há muito tempo, e eu sei que é possível sentir coisas quando a gente recebe isso como a possibilidade de agigantamento, né? Então, foi isso que a gente entendeu quando a gente começou o núcleo. Essa é uma possibilidade de agigantamento e tem uma importância da gente seguir com o núcleo. E a gente ouviu muito no final do ano passado da jornada o quanto foi relevante e importante para a gente seguir na coluna, escrevendo histórias, contando coisas, né? Então, e eu acho que um grande lance dessa possibilidade do online foi a possibilidade de trazer pessoas de outros lugares que não de São Paulo para o núcleo, né? Então, isso para a gente foi assim, um presente. Quantas pessoas prestaram núcleo que jamais prestariam porque não moram aqui ou que moram muito longe do espaço físico e que puderam prestar núcleo por conta desse deslocamento diferente que é migrar de uma reunião de Zoom para outra. Então, assim, a gente tem olhado muito para as possibilidades de ganhar, né? Que é não o que a gente está perdendo, mas o que a gente está ganhando. E isso é muito importante, né? Isso tem sido muito bom para a gente na hora da criação. E tem uma coisa assim que eu percebo que, enfim, em conversas e acompanhando os próprios núcleos, é que essa é a realidade que ela é possível nesse momento, né? Então, todo esse processo de adaptação, ele vem de uma necessidade de continuar, né? De não parar. Ou seja, a gente passou pelo processo da suspensão, né? E eu acho que as discussões será que o que a gente está fazendo é teatro ou não é? Ou será que vai funcionar ou não vai? Eu acho que essas discussões elas começam a ficar passadas, porque elas, na verdade, assim, é o que tem, hoje é o que a gente consegue lidar, é dessa forma. A gente tem a opção de não fazer e deixar, ou a gente tem a opção de tentar, né? Eu acho que isso é o que todos os núcleos foram tentando com as suas questões, enfim, com as suas dificuldades e com seus acertos e com, né, e com os seus louros, assim. E aí eu queria perguntar para vocês, com relação aos desafios, assim, tanto dentro do processo, quanto com as próprias ferramentas digitais, né? Como foi essa coisa do começar, com o que vocês esbarraram,
né? E como foi lidar com essa relação aqui, né? Essa relação que é quadrada, enfim. Então, só queria retomar rapidinho a questão do pacto com os alunos, né? Pensando na questão da iniciação, que assim realmente é muito importante, porque o curso de iniciação, se o aluno não tiver uma responsabilidade muito grande, ele simplesmente deixa de fazer. Então, acho que esse foi um momento importante chegar e falar: estamos no mesmo barco. Da mesma forma que você não sabe o que é isso, eu também não sei, apesar de estar tanto tempo no teatro. E vamos juntos nessa. Esse momento deu uma virada. Eu sinto. E agora que eu terminei 3 cursos de iniciação e fiz avaliação com os alunos, eles falavam, eles sabiam da importância deles de estar fazendo o curso. Eu achei isso uma coisa tão bonita, sabe? Eles falaram: não, a gente não sabia onde ia dar, mas a gente falou, a gente pensou, vamos nessa, a gente vai no desafio. Então é bonita essa coisa de ver também, que se você não tem outro lado, você não tem nada, simplesmente você não tem nada, porque é muito fácil você desligar um botão, você falar que sua câmera caiu, você falar que seu microfone não está funcionando, é muito frágil, né? Pensando sobretudo na iniciação em quem está começando, não nos outros núcleos que já são profissionais, é outra relação. Então, aqueles que ficaram, esse pacto assim foi fundamental. Não estou acima de vocês, eu estou junto com vocês, né? Aprendendo com vocês o tempo todo. E aí as coisas começam a acontecer de uma outra forma. Eu sinto que no núcleo experimental, nós somos o que tivemos a maior suspensão, né? Então, a gente ficou num tempo de suspense mesmo, em acordo, em comunicação o tempo inteiro com a turma, que já havia sido selecionada, são 16 atores e atrizes, mas a gente foi conversando no sentido de aquela ansiedade de, não, em algum momento vai dar para voltar, em algum momento vai dar para voltar, quando a gente reparou que não adianta a gente ficar vivendo no futuro, vamos praticar, treinar o que quer que seja nesse momento com as ferramentas que tivermos. E foi quando a gente realmente daí aceitou e passou, e daí eu e Murilo passamos a olhar para o Zoom como que isso poderia agregar e mudar as dinâmicas de jogo, de improvisação. Eu e o Murilo damos juntos um treinamento de uma técnica chamada Viewpoints, pontos de vista, que é uma técnica de improvisação. Então, é uma técnica que parte de alguns princípios de tempo e de espaço para uma improvisação, por vezes, bastante próxima da dança, uma técnica que nasceu da dança e depois migrou para o teatro. É movimentação, gestualidade, o tempo inteiro no espaço, em relação, né, numa relação com coralidade e, ao mesmo tempo, individualidade, liberdade no jogo. Ou seja, eu e o Mu, assim, bom, como é que a gente vai transpor isso para o Zoom? Acho que foi necessário a gente viver também, em outros momentos, a gente, o lado de treinamento, né, ter tido algumas experiências. Mas eu queria apontar para uma questão, para um desses 9 pontos de vista acerca da cena, né, que são os princípios desse jogo chamado Viewpoints. Um deles se chama resposta kinestésica, ou sinestésica, no que diz respeito ao movimento. E esse princípio é como que o meu corpo reage sinestesicamente, em termos de movimento, aos diferentes estímulos que estão à minha volta. Sejam eles uma pessoa passando por mim, fazendo vento, ou passando perto, passando longe de mim, rápido, lentamente, ou um som. Só que estamos cada um no seu devido espaço, certo? Claro que a gente compartilha um espaço que é virtual e visual, em 2 dimensões, mas, assim, estímulos, né? Tem um passarinho, um cachorro, mas, assim, os meus colegas de cena não estão passando por mim, que é uma informação que normalmente a gente tem muito no jogo de Viewpoints. A gente foi percebendo, eu e Murilo, que tudo bem, há uma limitação no que diz respeito à vivência do corpo, mas a gente foi achando caminhos junto com a turma, dentre eles, por exemplo, quando a gente faz uso de música, a gente percebe que isso, de alguma maneira, cria um espaço que é compartilhado. Claro, é a música que instaura esse tempo e espaço, né, pelo seu ritmo, pela sua atmosfera, mas isso dava uma sensação muito grande de um compartilhamento de um mesmo espaço, e, por vezes, nem sempre, a gente faz exercícios, alguns momentos de improvisação, com todos os microfones abertos. Ou seja, os ruídos passam a interpenetrar um espaço. Então, eu posso estar aqui numa imobilidade qualquer, e, de repente, eu escuto, de fato, um ruído. E esse ruído que vem de um outro espaço chega no meu espaço e faz com que, efetivamente, a minha resposta seja um movimento em relação a algo que estava fora de mim. Esse talvez seja uma das coisas que eu acho que
que a gente foi achando de caminho mesmo, né? Dentre outras coisas. A Muito legal, relação com o muito espaço curiosa mudou, para né? saber isso. Eu ficava muito curiosa, porque eu falei, nossa, gente, porque do texto, assim, a gente ainda tem um lugar muito solitário ainda ali, né, de cada um com seu projeto, e a gente não teve as adaptações, claro que a gente sente, mas foi mais direto, assim, tanto que a gente conseguiu voltar, né, como a Carol disse, mais cedo. Mas você me falando, Guilherme, me fez lembrar, pensar num exercício que a gente tinha, que é meio roubar conversa na rua, ser um ladrão de conversa da rua, assim, para isso que isso vire dramaturgia, e não tem mais a rua para ser ali naquele momento, né? Agora muita gente já está saindo, mas naquele momento, pelo menos, não tinha. E aí a Ângela trouxe um exercício muito legal, que era da janela, né? Ângela, você não quer contar de ir para a janela e roubar a vida alheia da janela, alguma coisa assim? É um pouco, é uma ressignificação, né, disso que era o recorte da palavra, que é o Dramaturgias da Janela, que é a gente ir para a janela e observar aquilo por um tempo e escrever uma cena. Tem um pouco a ver também com isso que você trouxe, né, que é cada um está num tempo não, mas cada um está num espaço diferente. Não, às vezes, não no nosso caso, mas até num tempo, porque tem gente que está em outros fusos, em outras situações, né? Tipo, tem gente em outras reuniões que é de dia e é de noite, não no caso do núcleo. Mas de como você também aproveita essa condição de fazer esse recorte dramatúrgico, olha para a janela e conta aquela história que você está vendo naquele momento. E nasceram coisas muito incríveis, né? Nesse lugar. E a Ana perguntou dos desafios, né? Bom, eu acho que o Zoom, né, ou qualquer plataforma que a gente use, tem esses desafios, né, da conexão, cai, né? Eu, ano passado, que também sou atriz, fiz uma peça e no meio da peça a conexão caiu. Então, assim, lidar com isso, tentar ter o máximo de tranquilidade. Falou, a gente estamos entendendo esse jeito de fazer mesmo, né? E receber isso da melhor maneira possível. Vai cair, às vezes o microfone não vai funcionar, às vezes vai fazer isso, aquilo, e assim, o que eu tentei, né, a todo tempo é não me desesperar com essas coisas que acontecem, né? Apago uma luz, né? Eu que sou mãe, às vezes, né, mesmo trancando a porta, meus filhos ficam batendo para entrar, porque eu faço Zoom, o melhor lugar é o quarto deles, a conexão é melhor, então, né, como que a gente vai entendendo, né? Por isso que tem essa dramaturgia aqui atrás, ó, tudo isso aqui faz parte, né? E também olhar e falar assim, ai, é isso, é o que está acontecendo, né? É entender que é isso que a gente tem, é esse recorte que a gente tem e não sofrer com isso, né? E naturalizar isso e todo mundo saber que a gente está fazendo o nosso melhor, né? Então, acho que os desafios serem recebidos assim, estamos fazendo melhor, né? Mesmo nos espetáculos, a gente entender, isso é cinema, isso é teatro, isso é teleteatro, isso é transmídia. Gente, não sei, né? E talvez depois que todo mundo seja vacinado, talvez isso se mantenha em algum lugar, porque, né, minha família que está lá em Belém consegue assistir peças hoje que eu faço. Meus pais estão lá e minha mãe, meu pai, então, de alguma maneira, alguma coisa disso vai ficar, né? Eu acho que é uma terceira coisa que está acontecendo. Os desafios estão sendo transformados numa terceira coisa. Pegando essa questão aí da linguagem, né? Eu acho que nesse momento que a gente também para de tentar reproduzir o que acontece no palco aqui nessa tela, a gente dá um salto também. Então, o que é isso? Não interessa o que eu estou fazendo, né? Que nome que ele tem, né? Eu tava, não interessa a linguagem, é cinema? Não, não é cinema, é teatro? Não é teatro. Que isso, afinal de contas, eu não sei, mas vamos fazer, né? Porque daí você vai descobrindo umas coisas. Eu, por exemplo, trabalho com iniciação, pensava que adianta trabalhar o corpo se esse garoto vai estar comigo, às vezes, só nesse curso, que é de iniciação, não vai estar mais. Então, eu preciso ver o que é possível trabalhar aqui, dentro deste quadrado. Então, eu trabalhei muito com essa relação do quadrado, né? Em exercícios, por exemplo, não é a câmera que te dá o zoom, é você que dá o zoom na câmera. Então, como que eu trabalho essa relação do meu olhar, da aproximação e do distanciamento da câmera? É um zoom invertido que tem, não é o zoom do cinema.
Então, isso gerou assim, uns exercícios que eram muito bacanas, que eles ficavam brincando com essa câmera, o corpo entrava, mas de uma outra forma, percebe? Ele entrava em função de como essa relação. Aí é um olho, então eu tenho que aproximar o olho, a parte do rosto. Esse foi um exercício que rendeu muito. Outro foi de materiais de interferência. Então, você colocava uma gradinha, aproximava, você colocava um cone e aí aparecia só o seu olho. Esse foi um exercício que rendeu coisas belíssimas também. E usando essa telinha. E você quer começar a usar termos. Então, eu falava assim, palco-janela. As pessoas que estão lá embaixo são as bolinhas público, que estão sentadas na cadeira. Você começa a criar o imaginário do teatro para estimular. Então, se eu saio daqui, ó, eu estou na coxia. Se eu entro no quadradinho, eu estou entrando no palco. Essa relação, então. Eu saí da coxia e entrei no quadradinho, porque agora o meu quadrado é o meu palco. Então, essas coisas eu achei que ajudavam eles se localizarem, porque o que vocês falaram, cada um estava num espaço. Fala, poxa, como é que eu me guio aqui dentro disso se eu não tenho experiência de teatro? Então, quando você começa a colocar isso, você saiu, você entrou, a aproximação, essa coisa de considerar que só daqui para cima que você aparece mais, né? Para o exercício, então vamos trabalhar a relação da mão, do olhar, da expressão facial. Isso foi uma coisa que ajudou bastante também, e estimulou os alunos, porque daí você está trabalhando com essa linguagem, porque talvez ele só faça esse curso, então não adianta eu querer trabalhar uma outra coisa que não vai ter continuidade depois, né? Enfim, só falando dessa questão dos caminhos, né, e da diferença dos nossos núcleos, como cada um vai de acordo com os caminhos da sua clientela mesmo, né? Não, mas maravilhoso isso que você falou também, Inês, porque é jogar com esse pacto de novo, né, do teatro, que é muito lindo, assim, isso aqui é o Himalaia, né, então essa tela é o quê? De repente, jogar com essa imaginação, achei incrível isso que você falou, né, de pensar esse princípio mesmo, sempre voltando para o princípio, né, parece que quando a gente vai para a essência, né, a gente vai contra um caminho, né. Tem uma coisa que a Inês, ela sempre vai me mandando os vídeos que os alunos dela, né, vão desenvolvendo, e eu percebo uma coisa que, assim, como não está estabelecida aquela relação do teatro, onde você senta e assiste, né, onde os códigos, eles não existem mais, né, perdemos os códigos, o rito, né, do sair de casa, ir ao teatro, né, se perdeu. Então, eu percebo, principalmente na iniciação, que os alunos eles estão se permitindo níveis de criação e de abstração que são livres de vícios, porque é novo, ninguém sabe, ninguém nunca viu, ninguém sabe como é que faz, então é pura experimentação. Né? E aí, enquanto eu tô, já que ninguém sabe, a professora não sabe, quem está vendo não sabe, ninguém sabe, então eu me permito essa experimentação ao máximo, porque não tem código, não tem regra, né? Isso é uma das coisas que eu vim percebendo, assim. E aí já vou aproveitar para engatar numa outra questão, que é no desenrolar das aulas. Como foi, né? Como foi o primeiro dia de aula, né? Como foi o desenvolvimento? Como que vocês viram os alunos se relacionando, né? Como foi a relação do aluno nesse ambiente aqui? Gente, eu achei o primeiro dia é muito esquisito, né? Porque era a primeira vez que a gente ia se encontrar. Tinha uma tensão, né? De tipo, aquela espera, vai começar, vamos esperar mais um pouquinho para começar a falar. Muito novo, né? Eu lembro até de falar com o Gui, e a gente já começando assim, né, Gui? A gente já foi. Eu acho que os primeiros encontros a gente já foi para a prática. A gente não, a gente queria já atravessar a coisa da conversa, já tentar uma prática de cara, assim. E eu lembro que foi a primeira vez, porque eu particularmente, aí dando meu depoimento mais pessoal, eu não tinha ainda conduzido coisas online. Eu já tinha feito algumas coisinhas, mas eu não tinha conduzido um trabalho de corpo, por exemplo, online. Então, nesse primeiro dia, foi tipo, meu Deus, eu perdi todas as minhas referências, eu não sei como, né, não sei como lidar. E foi muito assim, eu fui falando com o Gui, conduzindo, mas é incrível, porque, e aí eu gostaria de me relacionar um pouco com a fala da Ana e trazer vira um jogo, um brinquedo novo. Hoje a gente, na nossa aula de manhã, você abre, você vê as pessoas se. Porque é outra coisa, elas estão se divertindo, tentando descobrir o que que é isso aqui, o que é essa relação nova. Tem um aspecto que veio que eu acho que com essas mudanças todas que é muito lúdico, de brincadeira,
de fazer esse espaço ser gostoso, porque tá tudo duro também, né? A gente já tá preso em casa e não sei o quê. Então vira quase um espaço que é de fato uma janela para alguma outra coisa. Eu vejo outras pessoas ali, elas estão nas suas casas, uma tá com calor. Eu não sei, me veio, ouvindo a Ana agora, me veio super a sensação da aula de hoje, e é o que tem. Eu fui sentindo que desde o começo até agora foi ir brincando e soltando a corda dessa criança mesmo, de brincar com isso daqui. Tô sentindo muito mais essa energia de brincadeira, assim, que me agrada muito, que pra mim é assim que faz sentido, né? Pra gente estar nesse espaço que tem que ser divertido, gostoso e possível de pesquisar alguma coisa que seja nova mesmo. Isso que você falou é incrível, Ana, de tipo, não tem código, a gente não sabe, né? Não tem certo, não tem errado, não sei como tá aqui, como que eu vou fazer isso aqui na frente dessa câmera? Enfim, viajei um pouquinho, mas é um pouco isso. Eu sinto que foi indo e agora a gente já tá bicho solto, assim, sabe? Eu sinto isso, pelo menos nas suas aulas. Ô, Muri, e eu acho que você trouxe a nossa... Bom, a gente deu aula hoje de manhã, né? A gente já deve ter tido uns 20 encontros, são encontros entre 2h30 e 3 horas, são encontros robustos, né? E hoje rolou uma coincidência, que muita gente estava ou num espaço diferente, na casa do namorado, do tio, ou trocou o plano trocou a posição, portanto o plano, portanto o espaço do seu próprio computador no mesmo espaço. E rolaram vários depoimentos de gente muda tudo. Então, assim, não é cinema, mas parece também que a gente está aprendendo com o cinema, e digo mais, o cinema vai aprender com a gente depois desse momento. Porque, de fato, eu acho que a gente está se relacionando com uma questão que é do enquadramento, diferente do palco, mas que a gente está aprendendo muito com isso. O Viewpoint, de novo, ele tem um caráter, por vezes, bastante formalista, de um design do espaço, de uma leitura por parte do performer, ator, atriz, o tempo inteiro de qual que é o desenho do espaço, qual que é o desenho do espaço. E a gente acabou trazendo, então eu e o Murilo, por exemplo, usamos em 2 aulas um recurso do Zoom, falando de como foi a gente, vamos usar esse recurso aqui, é super legal. A gente consegue compartilhar uma lousa branca que aparece para todo mundo. Se eu desenho uma coisa, isso aparece para todo mundo e não sei o quê. Então a gente fazia um improviso, que era um exercício que a gente fazia antes, num diagrama, numa coisa de fita crepe que a gente fazia, ia trabalhando com objetos num determinado retângulo de fita crepe, a gente transpôs para o Zoom e foi super legal. Então a gente começava um improviso, 4 pessoas em jogo, você faz um índice, eu faço um outro símbolo, você faz não sei o quê, a gente lê isso enquanto diagrama, enquanto espacialidade, e depois, bora jogar, uma sessão de improviso de uns 5 minutos, a partir de parâmetros que a gente foi construindo juntos, que faz parte do treinamento, e depois a gente transpunha esse design para o espaço, fosse na forma do meu corpo, fosse na forma como os nossos corpos se relacionam com esse espaço e com esse espaço virtual, né, com essa bidimensionalidade. Isso é uma coisa que a gente acabou usando o recurso. Outro recurso do Zoom que a gente descobriu e também foi a possibilidade das salinhas simultâneas. Então divide em grupos agora, pum. Dividiu em grupo, cada grupo trabalhou 10, 15 minutos, depois volta, apresenta o que... Então, assim, a gente também foi ficando mais, né, malandro em conseguir, ao invés de lutar contra, como todo mundo está falando, ao invés de tentar trazer uma bagagem que eu já tinha, abrir mão também e falar, bom, vamos aprender juntos, então, vamos entender o que é essa outra coisa. E a gente está em vias de encerrar esse primeiro semestre desse ano muito, muito contentes, né, Murilo e eu, e a turma também. O retorno tem sido muito bacana, assim. O que importa é, não, estamos aqui, estamos criando, sabe? Assim, termina a aula com uma sensação de, não, vivemos coisas, produzimos coisas interessantes, inclusive. A salinha simultânea rolou, né, também, Ângela, com a gente. Funciona muito a salinha simultânea. A gente fica até curioso, o que estão rolando, né? O que está rolando nessas salinhas simultâneas? A gente fica, né, alijado ali das salinhas, com vontade de ouvir o que foi dito. Mas isso eu acho muito legal, assim, deu vontade de fazer aula de vocês. Né? E eu acho que isso foi legal quando a gente se encontrou para falar dessa reunião, a gente percebeu, nossa, a gente precisa trocar e fazer coisas juntas também, né? Isso foi muito legal. Mas a Ana perguntou de dificuldades, assim, eu acho que, e o Murilo falou isso, eu acho que de fato, assim, inicialmente a gente fala, meu Deus, parece que você precisa no online você precisa de mais tempo para ganhar
proximidade, né? Assim, para ganhar, não sei nem a palavra, assim, para que as pessoas te conheçam, para que te entendam, te decifrem, e que você decifre as pessoas. Eu sinto isso, assim, às vezes eu sou muito ansiosa, então eu tenho uma angústia com isso, mas com o tempo, quando isso ganha, eu acho muito legal, assim, porque ganha quando isso é transposto, fica muito sólido, não sei. E se alguém puder falar da questão da relação do aluno com esse ambiente, né? Como que vocês têm visto o retorno deles com relação a essas experiências aí? Então, eu terminei 3 cursos agora, né, o que eu estou falando, a semana passada. E eu aproveito para gravar, porque isso é uma coisa que a gente tem também aqui. Você aperta o botão, você grava as experiências todas para depois retomar e tudo mais. Uma coisa que quando você está num processo normal, pegando as coisas positivas, você não tem como ficar gravando toda hora. E aqui você grava. E muitas vezes eu até mandava para os alunos para eles poderem se ver. E eles se surpreendiam, porque eles achavam que estava num lugar, estava no outro, achavam que estava aparecendo tal coisa, estava aparecendo outra. Se perde totalmente a noção, né? Pensando na questão do ponto de vista que a gente estava falando, as janelas aparecem de uma forma para cada pessoa, você não consegue uma visão única. Né? Essa coisa, é uma visão única, é impossível aqui, porque um está vendo de um jeito, outro está vendo no celular, aí o outro não arrumou o jeito, só vê uma pessoa de cada vez. Então, os pontos de vista são variados, dependendo do que a pessoa tem. Mas todos os alunos, eu terminei 2 turmas de adulto e uma de adolescentes, de 15 a 17, todos eles falaram, nossa, no começo eu achei que ia ser meio estranho, nossa, mas foi demais, era o momento que eu mais esperava da minha semana, nossa, a arte é um aconchego, sabe assim, do pessoal da iniciação, que você fala, gente, que demais, né? Atingiu o objetivo aqui também. Então, isso deixa, como professor, a gente fica muito feliz. Você fala, olha, apesar do instrumento ser diferente, das dificuldades, cai, isso que todo mundo falou, no começo você quer morrer, depois você fala, é isso, ok, caiu, volta, não dá para falar, escreve. Teve um dia que eu cheguei ao ponto de fazer com 2 alunos um improviso por mensagem, porque a câmera do menino não abria nem o microfone. Eu falei, vamos lá, improviso por mensagem. E eles criaram o texto ali na hora. Então, você tem que ter essa flexibilidade. Mas o retorno foi muito positivo também para a minha surpresa, que eu falei, olha que bacana, né? Então, a coisa funciona de uma outra forma, a gente consegue esse encontro, consegue... Eles interpretaram, fizemos cenas, né? Então, a gente chegou num lugar que não sei se é o teatro exatamente, mas chegamos alguma coisa que encena, que tem um personagem, que tem uma relação com o espaço, e eles ficaram felizes. Isso que eu acho que é o mais bacana de tudo. E a professora também. Acho que com a gente também foi um pouco por esse lugar, assim, né? No final, todo mundo estava muito feliz, muito satisfeito. No começo, rolou uma pequena ansiedade, que eu acho que rolou com a gente também, né? De, será que em algum momento a gente vai presencial? Será que? E como vai ser? Então, inclusive para Portas Abertas, que é o que acontece no final, né? Para a gente trazer as dramaturgias, ecoar essas vozes. Mas eu acho que depois de um tempo, quando a gente compreendeu que era isso, todo mundo conseguiu lidar muito bem, assim, e aproveitar e, no final, agradecer, né, de como foi possível a gente fazer isso, porque a gente se colocou disponível. Acho que só a única coisinha no começo é essa ansiedade, que agora nas entrevistas de novo, será que a gente vai em algum momento? E a gente sempre fala, não sabemos, estamos juntos, não sabemos. Está todo mundo à deriva. Todo mundo quer o encontro, né? Mas entendendo que a gente está vivendo o aqui e agora, e o aqui e agora é assim. Estamos inteiros, inteiras hoje, nesse dia, assim, sabe? Mas foi tranquilo, né? Foi tranquilo, né, Silvinha, né? Pô, Teve uma acho que... coisa... Ah, desculpa, por Não, favor. era só para confirmar. Desculpa, meninas, mas tem uma coisa que a Ângela citou, que foi do Portas Abertas, né? E os meninos citaram muito sobre pontos de vista, pontos de deslocamento, a relação com o espaço, mas no caso do núcleo de dramaturgia, a gente também teve que mudar, e a gente percebeu que isso foi essencial, o lugar de escuta, que a escuta também teve que passar por um outro lugar, que não é a escuta do palco, não é a do presencial,
é a do virtual que a gente também teve que aprender e foi muito novo, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que muda. Certamente, o Portas Abertas, a minha memória dos outros Portas Abertas, que era ali numa sala aconchegante, com pessoas que você chamava ali, escolhia a dedo, e aí, de repente, você se sente mais exposto, mais aberto ali, né? Aquela leitura. Então, eu acho que foi um desafio, assim. Eu acho que eu acho que talvez do processo todo, talvez o Portas Abertas talvez seja esse lugar que a gente mais desafiante, assim, de você estar com entender, ouvir o seu texto, porque o Portas Abertas ele é muito importante, porque é a primeira vez que você ouve, né, o seu texto com atores profissionais, uma direção profissional, e ali você entende muitas coisas, você entende o que funciona, você também entende o que não funciona, e é sempre dolorido entender o que não funciona, mas é o maior crescimento, é o maior aprendizado, né? Eu aprendi muito mais com os meus fracassos, erros todos, então eu acho que o Portas Abertas tem esse caráter, mesmo no presencial e acho que no online fica maior essa sensação, talvez por isso, por ser, né? Eu acho que você falou um aprendizado da escuta, eu acho que um dos maiores aprendizados para mim é esse, assim, a gente não dá para a gente falar todo mundo junto aqui, não. Se acontecer quando for um exercício de proposta, vamos falar todos juntos. Mas a gente precisa se mutar para ouvir o outro e a gente precisa esperar. Então, isso eu acho que não sei se vai permanecer, porque o ser humano, a gente, né? Mas pelo menos eu acho que é um exercício constante do Zoom esse. E isso para a dramaturgia é importantíssimo, porque é sobretudo colocar os ouvidos para fora e ouvir a fala, né, do outro para que isso vire escrita, personagem, conflito, impasse. E aí, pegando o gancho no Portas Abertas, eu queria perguntar para vocês como que se os cursos de vocês já geraram resultados, ou seja, resultados assim, fizeram uma apresentação, né, se criou um espetáculo, né, o núcleo de dramaturgia finalizou os textos, né, tem o Portas Abertas, que é essa leitura, né, o experimental, não sei se vocês já prepararam alguma coisa, enfim, também não sei se faz parte dos processos de vocês ou não, se não, tudo bem também. Mas, assim, se vocês vislumbram ou se já realizaram resultados, né? Assim, finalizações desses processos que vocês passaram. Ô, Ana, no núcleo experimental, por enquanto, nesse primeiro semestre, o foco é todo nos treinamentos, é uma coisa interna, ainda sem compartilhamento com ninguém de fora e nem nenhuma formalização ainda, né? Depois a gente tem no segundo semestre, entram os orientadores dos 3 módulos, que aí isso vai se misturando com o nosso treinamento de viewpoints. Nesse momento, talvez, dependendo do artista, orientador, se formalize algo para compartilhar. Assim, então, mas isso seria uma perspectiva lá para o segundo semestre. Agora, queria rapidamente fazer um paralelo com uma coisa que a Ângela falou e falando disso, né, da abertura. A gente está fazendo uma arte que nos importa e nos é vital, mas ela também tem uma abertura, né? A gente ainda não conseguiu essa abertura que vai para o mundo, mas a gente fez 2 laboratórios de uma entrada do mundo para dentro do nosso treino. O primeiro deles foi muito parecido com o que a Ângela falou da janela, que eu achei o máximo. A gente fez um exercício bem grande de observação da paisagem pela janela e depois transpôs isso enquanto velocidade, enquanto forma, enquanto atmosfera para dentro, para essa relação do corpo. Pode soar um pouco abstrato, mas isso faz sentido dentro das regras do jogo. E a gente propôs um dia de passeio pela rua. Então foi uma coisa que eles não se prepararam para, foi num lugar quase de um pequeno programa ou de uma tarefa performativa. Cada um lidou com isso da maneira, em termos de saúde, se realmente pôde, se ficava à vontade de sair na rua com a máscara, ou se não, fez um passeio dentro de casa, mas acho que a grande maioria foi para fora. A gente propôs um programa de 40 minutos, que eles tinham que trabalhar 2 específicos pontos de vista na rua,
em 40 minutos, todo mundo aqui de volta. Se você tem que tomar sua ducha, você programa sua ducha dentro desse tempo. Então, foi assim, um programa na hora, no improviso, e a hora que voltou, todo mundo narrou que tinha uma bagagem tão distinta, mas tão interessante dessa... E tem um lugar também de uma performance invisível, porque as pessoas na rua não sabiam, mas eu estava jogando com ela, eu estava como a Ângela usou o termo roubar, né? Vocês falam do roubar, a dramaturgia, a gente fala repetir. Então tem essa relação da repetição com as outras coisas. Isso foi assim, foi muito marcante, acho, nessa trajetória do semestre, né? Que eu queria mostrar para vocês. Acho que a gente está se desdobrando, tentando mesmo achar outras vias de criação. Bom, no nosso caso, a gente ainda tem uma possibilidade de publicação dos textos, né, Carol? Então, eu acho que é muito importante, eu cada dia compreendo mais a importância de publicação de teatro, publicar, registrar, passar para os alunos lerem, né, pedir, ler na escola, ler nas faculdades, assim. Eu sou uma super defensora da publicação de textos teatrais, eu acho que isso é uma lacuna que a gente tem no Brasil mesmo, assim, e que defendo todo curso que eu dou, eu falo, gente, vamos defender, vamos ligar para as editoras, se a editora publique, traduza, traga, porque para ensinar dramaturgia, a gente precisa também de oferecer texto dramaturgo, então isso a gente fica quase assim numa luta para conseguir isso, eu acho. Então eu louvo muito essa iniciativa do SES de publicar os 12 textos dos integrantes anuais do Núcleo de Dramaturgia. Posso só falar uma experiência? Vocês que são do Núcleo de Dramaturgia, eu com os adolescentes de 15 a 17, nós acabamos chegando numa radionovela, porque o que acontecia? Muitos não tinham janela para abrir, eles tinham só microfone. Eu falei, num dado momento, vamos fazer radionovela. E que incrível, uma menina de 17 anos, ela escreveu 100 páginas de uma novela. E ela era de uma disciplina, gente, era assim, a gente conversava no grupo, todo mundo dava opinião. Aí o que ela fazia? Ela ia para casa, na semana seguinte, no dia da aula, ela não faltou uma aula, ela trazia umas 8, 9 cenas. A gente lia com o grupo, o grupo dava de 15 a 17 anos, o grupo dava sugestão e ela voltava para casa. E ela era de uma flexibilidade, tanto é que esse exercício... eu fiquei encantada também com ela. Gente, como que é o nome dessa moça maravilhosa? Ela chama Thaís, essa moça maravilhosa. Parabéns, Thaís, se você estiver aí. Puxa vida. O que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer aqui no Facebook da unidade 4 capítulos dessa novela, porque deu 1h20, né, na leitura corrida deles, no dia que eles partilharam com algumas pessoas, e vai tentar publicar, porque realmente eu achei um trabalho muito bacana, porque geralmente eles têm essa dificuldade de escrever quando são mais novos, né? É difícil você, nessa idade, conseguir um aluno que tem essa disciplina na escrita. Então, partilhando aqui já que para o pessoal do Núcleo de Dramaturgia, desses novos talentos aí que vão Agora não tem desculpa mais. Se ninguém quiser escrever, a gente fala, olha, não dá, tendo novela. Futura aluna do Núcleo de Dramaturgia, já que agora o Núcleo de Dramaturgia Online pode ser uma pessoa de qualquer lugar. Ô, gente, e aí nesses minutinhos finais, eu queria perguntar rapidamente, assim, sobre perspectiva de futuro. O que vocês acham? Tipo, híbrido, achismo mesmo, tá? Porque aí, né, a bola de cristal não está funcionando muito. Então, assim, o que vocês acham? O que vocês sentem? É híbrido? A gente volta para o que era? Não, enfim. Quem arrisca? Ai, gente, deu um branco todo mundo. Esse branco do Zoom me mata. Fala aí, Ângela. Não, eu acho que tudo que está sendo construído agora não vai morrer, assim. Eu acho que a gente vai voltar aí para a sala de ensaio, né? A gente está morrendo de saudade de ritualizar. Eu tento fazer isso, eu vou assistir uma peça, gente, eu me arrumo, eu apago a luz, eu fico, porque também, sei lá, é um jeito de seguir, né? Mas eu acho que é achismo mesmo, que essa terceira coisa, que não sabemos exatamente o que ela vai continuar, porque
consegue reunir um público que está no mundo inteiro, porque consegue reunir pessoas para uma formação de uma pluralidade de regiões e de espaços que antes não era possível. Então, assim, eu tenho, sei, eu acho que isso vai acontecer, porque é uma coisa nova, não é o que era, e tem a sua função também, né? Tem ali o que é positivo desse espaço de construção coletiva que surgiu, né? Então, eu sinto que isso não vai ser descartado, não. Acho que tem um aspecto prático ali de deslocamento mesmo, de possibilitar ter pessoas de outros estados, de possibilitar você chamar um convidado para falar, sei lá, de outro país, às vezes, né? Então, eu acho que é evidente só se a gente fosse bobo de não aproveitar os ganhos que a gente percebeu que dá e que antes a gente não conseguia visualizar. E acho também que talvez, na minha cabeça, pelo menos para dramaturgia, eu acho que valeria um híbrido, por exemplo, mas eu sinto também muita falta de estar frente a frente, assim, em muitos momentos, mas ganhei em muitos outros lugares. Acho muito difícil, Ana, bem que você falou, quem se arrisca, porque é um arriscômetro total, assim, muito difícil. Eu achei ótimo, porque eu acho que é isso mesmo, e a gente já está se aproximando do final, né? Já estão batendo aqui na minha porta e dizendo, Ana, encerra. Então, eu vou atender a essa equipe que fica aqui, né? Nesse lugar, que é um outro lugar, mas que também está aqui. Então, eu queria cada um de vocês pudessem falar rapidamente, né? A gente tem pouquinhos minutos, mas para finalizar, enfim, o que vocês desejarem e sentirem. Ah, gente. Então, peraí. Vai lá, Inês. Deu um probleminha no microfone, ele não destravou. Não, só dizer que foi um prazer estar aqui conversando com vocês. É sempre bom falar sobre teatro, sobre as aulas de teatro, as possibilidades que o teatro tem. E esse encontro aqui se fez real na nossa conversa e foi um prazer estar com vocês, agradecendo esse momento. Prazer também, gente. Fiquei pensando, a gente perde muito, mas ganha muito, né? Esse espaço que está acontecendo aqui é muito rico, né? Porque quando que a gente sentou os 3 núcleos para conversar, para trocar, isso precisa acontecer mais. Esse encontro precisa continuar, seja publicamente, seja internamente, ou os dois. Então, tem um lado que é bom, né? Essa aproximou algumas pessoas e lugares que não estavam próximos. Então, isso deixa uma sensação boa, assim. E chutando, eu vou aproveitar que a Ana falou desse futuro. Eu espero muito que essa vacinação dê muito certo, que a gente não tenha mais essa máscara e que a gente se encontre e possa ter a liberdade completa que a gente tinha antes. Acho que nem a Silvia disse, não vamos ser bobo de perder o que foi bom, o que apareceu como possibilidade, mas eu penso menos não é integração também, mas é mais ampliação de possibilidades, né? Então, eu vejo isso mais como uma ampliação de possibilidades do que tentar hibridizar, talvez, assim. Não sei. É isso, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria agradecer demais também a troca, muito gostoso estar com vocês. E queria também estender para quem possivelmente nos está ouvindo e estava inseguro ou insegura de será que eu arrisco essa maluquice? Olha, o que eu gostaria de dizer é arrisque, porque tem muita coisa legal que pode surgir daí. Junte seus companheiros e companheiras e se joga, porque o encontro é um encontro, né? É sempre gostoso, coisas podem surgir. Eu quero agradecer também, gente, dizer que foi ótimo, foi incrível. E fiquei pensando numa situação aqui, que é, por exemplo, hoje, se eu estiver fazendo alguma coisa, um curso, e eu ficar presa no trânsito, eu vou com certeza falar, gente, alguém abre a câmera para eu entrar, para eu não perder o começo. Então, não sei, são coisas que eu fico pensando, né, que antigamente não eram possíveis. Eu mesma, quando fiz o núcleo, no último encontro, eu não estava aqui no Brasil, e foi assim que eu participei da última aula do núcleo, lá atrás, antes de tudo.
né? Então, é a gente usar isso a nosso favor, né? Então, acho que é por aí. Também queria agradecer, falar que foi muito bom, e foi muito bom que a gente se aproximou também, nos encontramos mais, né? Espero que a gente continue aí bolando coisas doidas e diferentes a partir desse ambiente, assim. Porque é isso, eu tenho minha tia Yara de Novaes, que ela é atriz, eu falei assim, não importa o que você está fazendo agora, né? É bom que não tem classificação, porque a gente ganha mais liberdade, a Ana falou isso, assim. E a arte é o terreno, né, desse lugar de tentar, pelo menos por algum instante, para exercitar essa liberdade que é impossível, assim. Então, acho que esse momento, se tem alguma coisa, talvez seja isso também, pensar por esse aspecto. Estou com uma camiseta aqui que fala uma irmã muito bonita chamada Liberdade. Carol, você quer falar alguma coisa? A gente me atrapalhei aqui com o microfone. Tinha, né? Claro. Queria agradecer, na verdade, acho que esse encontro, essa possibilidade de encontro foi uma semente de interseccionalidade entre os núcleos que a gente tem vontade de permanecer, de continuar. Acho que vai render bons frutos de experimentações. E eu queria agradecer Guilherme, Murilo, Silvia, Ângela, Inês. Muito obrigada por aceitarem nosso convite, estarem nesse bate-papo. E a quem está assistindo, que tem muitos ex-alunos assistindo. E eu acho que é isso, assim, acho isso que o Guilherme, na verdade, roubou minha fala final, né? Mas tudo bem. Não, mas é isso, eu queria reforçar essa questão do sim, é possível, sim, é diferente, mas levando tudo que a gente trouxe aqui, que a gente falou do tentar, do experimentar, do sair da caixinha, né, entrando numa outra caixa, enfim, né, essas várias possibilidades, a gente tirar né, todos os preconceitos, mesmo os pré-conceitos, né, e se reinventar, torna possível que a gente tenha hoje 5 núcleos no interior, com iniciação teatral, e mais 2 núcleos aqui no Centro Cultural da Fiesp, realizando todas as atividades no formato online. É diferente, sim, dá medo, sim, mas é possível. E aí eu queria só entrar na parte dos agradecimentos, né? Queria agradecer a vocês, né, pela participação, pela troca, por esse momento juntos e juntas. Agradecer a quem nos está assistindo, né? Espero que a gente tenha plantado no coração de vocês essa inquietação aí de experimentação, né? E aí eu queria também agradecer a toda a nossa equipe, da nossa equipe de cultura aqui da sede e aqui do SESI, que estamos bravamente trabalhando nesse novo ambiente, experimentando, não só com os núcleos e com as aulas, mas também com a nossa programação, né, em todas as linguagens artísticas com as quais a gente trabalha. Queria agradecer a nossa gerente, Débora Viana, que apoia todas as ideias da gente, e nos conduz assim com uma elegância e uma classe que é dela, assim. Quero agradecer aos orientadores de artes cênicas que levam os núcleos de artes cênicas lá no interior adiante. Tem a Inês e são mais 4. Quero agradecer a Priscila Borges, que faz parte da nossa equipe de artes cênicas aqui a gente chama sede porque a gente é a equipe que está aqui na capital, eu, a Carol e a Pri. A Priscila está de licença maternidade, mas ela é uma força e uma alegria na nossa equipe. E estou acabando, gente, juro. Quero agradecer a Raíza, que que está à frente da área da cultura na nossa equipe de comunicação. Uma leoa também, aguenta a gente, enfim. Muito paciente, sempre está presente
e sempre dá força para a gente, toda a equipe de comunicação, porque, de fato, sem eles, esse ambiente aqui se torna praticamente impossível, assim, né? A gente aprende todos os dias com a equipe de comunicação de redes sociais. Enfim, é uma equipe gigantesca, enorme, e que está por trás da gente aqui nesse momento, inclusive. Queria lembrar que, mais uma vez, que o Paulista Cultural está com essa programação enorme até o dia 3 de julho, que é o sábado. Então, aproveitem essa programação, ela é gratuita e ela está disponível aí, né, nessa tela. Então, acho que é isso. Muito obrigada a todos, a todas e a todes. E eu espero que a gente se encontre rapidinho nas plateias e nas salas de ensaio e nos palcos, que é isso que a gente sabe fazer de verdade, com amor, com todos esses corações aí que estão aparecendo agora.